Olá, que Deus abençoe abundantemente sua vida. Nós estamos lendo a palavra de Deus em ordem cronológica. E agora nós vamos saltar aqui para as cartas do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro à igreja, e vamos então meditar nela, pedir, como sempre, a direção de Deus. E eu peço para que você dê o seu gosto, partilhe o vídeo também. Vamos lá? Senhor Deus, nós queremos entender e ouvir a tua voz através das cartas que o Senhor inspirou o teu servo a escrever. Há tantos mil anos que isso aqui aconteceu, mas as cartas são tão atuais. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. E eu peço por essa pessoa que está assistindo, que ela seja tocada por ti também. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O comentário diz o seguinte: aos estrangeiros. A mensagem de Pedro é dirigida aos convertidos ao evangelho que viviam espalhados pela Ásia Menor. A maioria deles eram judeus cristãos que haviam sido expulsos da sua própria terra devido às perseguições que se iniciaram logo após o Pentecostes. A fé no Senhor Jesus os fez aparentemente perder, pois foram obrigados a deixar tudo. Mas essa fé lhes concedeu vantagens espirituais infinitamente superiores, como uma pátria celestial. Os filhos de Deus vivem como estrangeiros neste mundo, peregrinos nessa terra, assim como um viajante que não se apega a nada, porque considera superior o seu destino final. As 5 províncias citadas pelo apóstolo mostram a proporção da dispersão. Porém, mesmo distantes e afligidos, os cristãos são encorajados a se manterem firmes na fé e alegres com o alto privilégio de terem sido escolhidos por Deus, não somente para serem salvos, mas também para testemunhá-lo ao mundo. Pedro, que no princípio não queria aceitar os gentios, mas agora ele escreve para toda a igreja, né? Veja que o Espírito Santo, à medida que vamos nos entregando para ele também vai nos moldando, né? Pensamentos, intenções, ideias. E como ele disse aqui, né? A mensagem dirigida àquelas pessoas que estavam perseguidas. Bom, quando houve o batismo, o Espírito Santo Deus permitiu que houvesse perseguição para que o evangelho pudesse ser espalhado. Senão, a igreja ficaria resumida apenas em Jerusalém e não sairia mais dali. Então, o próprio Espírito Santo, né, dirigindo a sua igreja, permitiu a perseguição e a perseguição espalhou os cristãos, assim também espalhou a semente, até chegar a nós aqui hoje. 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Comentário do 2, eleitos para a obediência. Os eleitos de Deus são salvos aqueles que verdadeiramente são fiéis ao Senhor Jesus e por isso formam sua igreja invisível neste mundo. O propósito dessa eleição culmina na obediência prazerosa e constante à vontade do Altíssimo. Isto é, a obediência e a escolha divina andam de mãos dadas, pois a salvação é operada pela fé e a fé é comprovada com a obediência. Há uma fé obediente, né? Essa é a fé real, né? Que ama, de quem ama a Deus. No 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, gerou de novo uma vida, uma viva esperança. Se antes nós vivíamos apenas por esta vida, né? Para casar, para desenvolver a nossa vida, para prosperar, casar, comprar um carro, ter uma casa, enfim. Agora nós vivemos para muito além disso, para uma vida eterna. No 4, aliás, o comentário do 3 diz, nos gerou de novo. A vida é dom de Deus, portanto, receber um corpo com saúde e força para viver é motivo de agradecimento a Ele. Porém, nada há mais satisfação ao Altíssimo do que conceder uma natureza espiritual ao ser humano,
pois somente ela lhe dá condições de viver com ele na eternidade. Aqueles que são regenerados experimentam a vida plena e abundante conforme a idealização do Criador, isto é, vivem de modo superior justamente porque recebem os sentidos espirituais para se conduzirem neste mundo com fé, santidade, justiça, pureza e temor. Então, o desejo que nós temos de que todas as pessoas, que ouvem o Evangelho possam também se tornar uma nova criatura. 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O comentário: para uma herança incorruptível. Somente o Senhor eterno pode oferecer a vida eterna ao ser humano, sua maior herança aos salvos. Esse galardão é descrito como incorruptível e incontaminável, o oposto da vida neste mundo, que é perecível e corruptível, que não se pode murchar. E é uma comparação feita pelo apóstolo para evidenciar a diferença entre a recompensa dos ímpios e a dos justos. Enquanto a dos ímpios era semelhante às famosas grinaldas de flores, que embora fossem bonitas, perdiam rapidamente sua fragrância e beleza, a dos justos é uma coroa de glória eterna que nunca se desgastará. Ainda que se passem bilhões de anos, ela estará reluzente e preservada com ele para sempre. O que está reservado nos céus para os salvos está nas mãos do Senhor Jesus. Portanto, pronto para ser entregue àqueles que permanecem fiéis a ele até o fim. E é tão forte, porque ele fala que é uma herança, A herança você não merece, mas você recebe porque é uma herança. Você não compra porque não há o dinheiro para comprar uma herança. Você a ganha. Então, nós ganhamos, por isso a graça, A graça é a salvação. Nós não merecíamos, mas a recebemos. E com ela recebemos uma herança que não há nada que a destrói, não é contaminável e que também não murcha. Quer dizer, ela está guardada nos céus. E quando nós vivemos por essa herança, por esse presente que nós recebemos, então nada neste mundo tem valor, como essa tem. Então nós vivemos por isso. Por isso que a pessoa que verdadeiramente se converte, ela abandona completamente a velha vida e ela se volta 100% para Deus. No 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. E somos de fato tentados, Os olhos, a velha natureza, e não podemos esquecer isso, ela continua presente em nós. Mas nós temos que, todos os dias, determinar que essa velha natureza seja crucificada com Cristo. Então, naquele dia eu vou viver com a velha natureza crucificada, mas o novo ser, o novo homem que há em mim, vai viver para Cristo. No 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Comentário: a prova da vossa fé, com a finalidade de ensinar o valor imensurável da fé e os meios que o Altíssimo usa para depurá-la, o autor faz uma analogia que nos remete ao teste de purificação do ouro. Para eliminar as impurezas do metal, o ourives leva o ouro às mais altas temperaturas. Contudo, a ação do calor só lhe faz bem, pois o deixa ainda mais puro. Dessa forma, Deus também providencia aos seus filhos meios para que a sua fé seja posta à prova, a fim de que ela seja livre de toda sujeira e brilhe ainda mais aos seus olhos. Entretanto, qualquer comparação ainda é pequena perto do valor da fé. Mesmo que o ouro seja forte e caro, ainda assim perece, em contraste à genuína fé, que é indestrutível. Então, por almejar aprimorá-la em nosso ser a cada dia, o Senhor permite os momentos de lutas em que somos desafiados a manifestá-la
com mais pureza. Por isso, não se deixe abater quando vierem as provas em forma de perseguições, adversidades ou injustiças. Quando o Todo-Poderoso encontra em nós essa preciosa confiança e firmeza, mesmo que estejamos em aflição, ele recebe a honra e o louvor que mais lhe agradam. E quando falamos da fé, a fé é para que você entenda, a fé que eu preciso para estar salvo, para conquistar outras coisas. Pensa da seguinte forma: eu tenho um poço com água. O que eu quero é a água. O que representa a água? A minha salvação. Representa Jesus, a vida eterna, as promessas de Deus para esta vida e para a vida eterna também. Então, como que eu tiro a água do poço? Eu preciso ter o balde. Então, eu tenho o balde e eu preciso desse balde para ir lá embaixo buscar a água. E a água é importante. Então, a balde é a fé, é o elemento que traz a resposta daquilo que eu preciso. Então, esse é o mecanismo da fé. Então, a fé é necessária. E quando nossa fé é provada, ela não é destruída, ela é aprimorada, ela é refinada, se torna valiosa. Por isso que ele fala do ouro que é refinado. E esse ouro se torna mais e mais precioso. Agora, o 8. Ao qual, não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Comentário: não o havendo visto, há mais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras do Senhor Jesus mostram que Deus considera a fé dos cristãos de hoje mais preciosa do que a fé daqueles que viram e ouviram o Salvador pessoalmente. Nós não o vemos, mas cremos nele e no seu caráter fiel. Assim, para mostrar sua aprovação, Deus concede aos que vivem pela fé uma alegria indescritível e a certeza da vitória nas situações mais adversas. Que legal, Pedro, ele esteve presente no ministério do Senhor Jesus durante aqueles 3 anos e ele viu a morte do Senhor Jesus, mas também o viu ressuscitado. Ele viu, então, para ele é uma forma diferente de crer no Senhor Jesus do que para nós, por exemplo, que nunca o vimos. Mas como creremos? Então ele falou: o qual não havendo visto, o há mais, de fato. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. De fato, é uma alegria que não depende de alguma coisa acontecer para que eu tenha. Ele coloca dentro de nós. É uma alegria completa, uma alegria plena, independente se eu estou vivendo lutas, problemas, situações difíceis aqui fora, mas dentro de mim há uma paz. Há uma paz reinante, Então, nós o amamos. E muitas pessoas pensam assim: não, eu amo a Jesus, mas elas não conhecem Jesus. Como você pode amar alguém que você não conhece? Então, primeiro nós temos que conhecê-lo, buscar conhecê-lo para que possamos amá-lo. No 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O comentário: o fim da vossa fé. O objetivo da nossa fé é, sobretudo, preservar a salvação. Não é somente obter o socorro divino em tempos de angústia ou alcançar conquistas terrenas, como muitos pensam. Sabendo da importância de mantermos viva a fé no Senhor Jesus, o diabo usa vários meios para neutralizá-la, lançando dúvidas e distrações para impedir o seu crescimento. Por ter esse valor tão precioso, o justo não pode permitir que nada abale sua confiança no Senhor. Ainda que sofra perdas dolorosas, decepções e tristezas neste mundo, ele nunca pode perder a fé, pois somente ela concede a posse total da vida eterna. Aí você pode perguntar: a fé tem fim? Sim, aqui está a salvação das nossas almas, porque uma vez que você está presente com ele, eu não posso ver agora, mas o verei. Eu não posso senti-lo agora, mas eu o sentirei. Então, aqui nesse mundo é passageiro, eu aguardo pela vida eterna. Então, quando eu chegar lá, acabou. Agora eu tenho uma presença dele permanentemente comigo. No 10,
da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Quer dizer, aquelas pessoas que saíram com a semente, né, o Evangelho, com o Espírito Santo, estavam sedentas por espalhar essa semente, né? Por isso que está lá em Atos, né, que vós sereis minhas testemunhas. Tornamos, naturalmente, uma testemunha de Jesus. Nós queremos levar essa palavra para as demais pessoas. No 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, cingindo os lombos do vosso entendimento, quer dizer, o entendimento diz respeito ao espírito, à nossa mente, né? Então, para que eu possa usar a minha mente, eu tenho que estar desperto, acordado, vigilante, sede sóbrios, por isso que ele diz sobre a sobriedade, porque o vinho entorpece, o pecado nos deixa sem os sentidos, né? A pessoa que ela está cometendo pecados, ela pode ter a consciência cauterizada, então ela está ali praticando e para ela está tudo bem. E ele fala, esperar inteiramente na graça, a graça que nos foi oferecida, é um presente de Deus na revelação do Senhor Jesus. Se não havia salvação para minha alma antes, agora eu sei que há através de Jesus. 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, a obediência nos torna novas criaturas. Porque antes vivíamos como está aqui, concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quer dizer, eu fazia as coisas, eu agia de determinada forma, mas aquele era o que eu havia aprendido. Eu trouxe aquela característica, aquela velha vida dos meus pais, mas agora não. Agora eu tenho uma nova criatura e eu vou viver de acordo com ela. No 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Comentário, sede santos. As escrituras ressaltam a santidade como a característica marcante do Altíssimo, que foi chamado muitas vezes de o Santo de Israel. Da mesma forma, aqueles que são realmente filhos do Deus Santíssimo exalam essa pureza em sua forma de viver, ou seja, moldam suas vidas e suas escolhas de acordo com a vontade do seu Pai, mesmo que isso lhe custe o sacrifício de si mesmos. Como eu santifico minha vida? Obedecendo a palavra de Deus. Quando eu obedeço, quando eu faço o que está determinado, eu estou santificando. É isso. Nós falamos no Pai Nosso, santificado seja o seu nome. Quer dizer, eu, em minha vida, quero santificar a Jesus. E eu santifico dando bons testemunhos. A sua vida está santificada? Se não, busque fazê-lo agora, porque Deus é santo. E se você imitá-lo, também será. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.